Aplauda Jesus, glória a Deus, é santo Jesus. Querido, ontem nós tivemos um tempo aqui precioso com os homens e fomos ministrados e pudemos ser tocados pelo poder da aliança que Davi tinha com Jonatas e o quanto isso é importante para nós. Então venha fazer parte das movimentações, porque é uma palavra de Deus, muda tudo. É a palavra que vem para nos curar, para nos lapidar, para nos forjar, para nos preparar para aquilo que o Senhor Ele quer realizar nesses dias. Amém, queridos? Glória a Deus. Enquanto você prepara aí tua oferta, o teu dízimo, ou através do envelope, ou através do Pix, eu queria compartilhar algo bem rápido com você, que está lá em Mateus capítulo 6. E é um tempo muito pontual para as nossas vidas. Nós precisamos, de fato, fazer muito mais. Mas muito mais do que fazer, conhecer o Senhor. Porque não adianta o serviço sem o conhecimento de quem Ele é e para quem que você está fazendo. Então o Senhor Ele tem nos chamado para conhecê-lo através das Escrituras. E Ele diz assim, no capítulo 6 de Mateus, verso 33... Ele diz, olha, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Vou repetir. Olha, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Aqui o Senhor Ele está nos ensinando acerca de preocupação. É uma ocupação antecipada. E quantos de nós nesses dias vivemos atarefados, cheios de ocupações e nos falta tempo para realizar tudo aquilo que desejamos? E eu descobri que a síndrome do fracasso é eu querer fazer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. E eu não vou conseguir fazer nada. E o Senhor está nos ensinando a estabelecer prioridades, porque o reino, Ele vem tratando de prioridades. Busque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vivemos preocupados, ansiosos. A ansiedade não vai mudar a realidade do seu amanhã, mas vai roubar a tua força de hoje. Então nós precisamos estar muito atento com aquilo que está na nossa mente, porque é com base nos nossos pensamentos que nós vamos nos movimentar. Muitas vezes nós vamos ficar perturbados por aquilo que nem aconteceu ainda. Nós nem saberemos se o amanhã chegará. Quantos têm acompanhado os noticiários? Eu confesso que eu acompanho na medida exata para eu não me contaminar. E procuro observar mais noticiários que trazem um conhecimento científico, porque a criminalidade nós já sabemos, as iniquidades, o resultado do pecado já está aí, mas as realidades proféticas acontecendo é que é um chamado para eu me refugiar em Deus como nunca antes. Então nós vimos aí no domingo ou na semana anterior um grande terremoto abalando a terra, trazendo ao chão muitos edifícios e milhares de pessoas mortas. Mas isso está aqui, está registrado. Nós falamos que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, e é uma realidade. Eu preciso me preparar, eu preciso estar com a minha lamparina acesa, eu preciso estar com o meu coração no Senhor, porque quando eu vivo baseado na minha preocupação, eu estou sempre pensando na movimentação seguinte, sempre naquilo que eu quero conquistar ou naquilo que eu quero fazer e preciso fazer. E aí eu deixo de viver o aqui e agora, eu deixo de oferecer a minha vida, o meu pensamento, o meu coração para o Senhor aqui, agora. Talvez eu não tenha outra oportunidade, você talvez não tenha outra oportunidade, mas nós precisamos, em cada oportunidade, entregar tudo, porque o Senhor não te pede a sobra. Se nós tivermos o desejo ou a intenção de dar sobra para Deus, Deus não vai deixar sobrar, porque Deus Ele não recebe sobra. Diga amém.
Então nós não saberemos se de fato amanhã chegará. Houve uma tragédia, uma fatalidade nessa semana, eu acredito que é do conhecimento de muitos, onde duas jovens estavam atravessando a rua, e veio um carro e acabou ali tirando a vida daquelas jovens. Talvez na perspectiva delas, da família, ela chegaria aos 70, 80, 90 anos. Mas quem de fato sabe a quantidade dos dias que temos? Então nós precisamos entender que o Senhor te pede a tua vida para te entregar uma verdadeira vida, que ainda você não conhece, que ainda eu não conheço. Nós conhecemos parte do que está registrado aqui, mas não é a totalidade, é algo muito maior, é algo muito mais poderoso e sobrenatural do que pensamos. Então, meu irmão, o chamado aqui é para você desfrutar dessa mesa, é entender que eu e você, nós somos um. Nós não estamos sozinhos aqui, somos amados e escolhidos, e o Senhor nos traz para comer do seu corpo e beber do seu sangue, trazendo a realidade de que temos uma aliança. Fazemos isso em memória de Jesus até que Ele venha, porque Ele fez uma promessa de que virá para buscar a uma igreja lavada, remida no seu sangue. Não é uma igreja que está apegada, desesperada com os anseios e desejos dessa vida, mas que está se preparando para o noivo. E aqui é um preparo. O reino não é quando Ele vir e nos arrebatar, vir e manifestar. Já começou, Ele está em nós. E nós precisamos viver a cultura do céu, viver como Jesus viveu, para ser vitorioso como Ele foi, ser próspero como Ele foi. Eu desejo que você seja rico, seja abençoado, mas qual é o teu conceito de bênção? Então, a maior bênção é o saber que existe uma realidade espiritual, que existe uma movimentação que está acontecendo aqui, que os meus olhos não veem, mas é real. E eu preciso me preparar para o noivo, como uma noiva adornada, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Tomou seu cafezinho? Tomou? Tomou não? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala, você está elegante, né? Você está cheiroso, está cheirosa. Glória a Deus, é Jesus, né? Nosso amado. Faz isso nas nossas vidas. Amém? O Senhor, Ele tem de fato uma vida abundante para você, livre de preocupações. É muito fácil de falar, é muito fácil de assimilar ali instantaneamente, mas é muito difícil de levar isso para o coração. E saber que Deus, Ele cuida de você, cuida de mim, e ter a certeza nos desafios, nas dificuldades, que o Senhor, Ele está conosco. Mas confie, porque Ele nunca desamparou um justo. O salmista, ele disse assim, olha, já fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo perecer e a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado, nunca vi um justo. Talvez muitos ainda estão vivendo na realidade de crentes. Crentes muitos são, mas justos. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós somos gratos pelo Teu favor, por nos dar o privilégio de podermos estar reunidos aqui nessa noite. Nós oramos, ó Deus, para que cada um que chegou aqui pressionado pelos pensamentos, pressionado pelo amanhã, pela semana que iniciará, se o Senhor permitir, ó Deus, que encontre o refrigério, encontre o descanso agora para a alma, para o coração, que encontre a esperança, que encontre, Senhor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que não foge como alguém que é um servo, mas que dá vida pelas ovelhas. E assim o Senhor se entregou por nós. Nós cremos, ó Deus, que somos co-herdeiros com Cristo, porque Ele já é herdeiro, Ele já nos tornou herdeiro nas regiões celestiais, e nós tomamos posse
de toda a plenitude da existência humana, da bênção, da saúde, da paz, da prosperidade, das riquezas, dos dons, da unção, em nome de Jesus, Pai. Que cada um aqui seja agraciado pela porta que o Senhor abrirá, ó Deus, pela direção que o Senhor mostrará, pelas revelações que o Senhor nos guiará, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe tua oferta em espécie, teu dízimo, pode trazer diante do altar, ou tenha liberdade para fazer através da maquininha ou do Pix. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. É santo, Jesus. Sim, Jesus. Declare, eu já coloquei. Eu já coloquei. Sim, Jesus. Sim, sim. Vem, Senhor. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Sim, sim. Sim, sim. Estenda as mãos para cá. Fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Nós desejamos, nós temos fome, Senhor, nós temos sede. Tem alguém que está com fome, com sede de ouvir a palavra aqui? Comece a orar, levanta um clamor. Fala para Ele, Senhor, fala comigo, me corrige, me direciona, revela algo que eu ainda não vi, que eu ainda não ouvi. Ah, Senhor, eu quero sentir o que eu nunca senti, eu quero ver o que eu nunca vi, eu quero, Senhor, ir a lugares que eu nunca fui, eu quero, Senhor, ser um instrumento em Suas mãos, bem afinado, bem ajustado. Eu quero, Senhor, me esvaziar de mim, eu quero me render aos Teus pés. Ah, Senhor, arranca tudo que precisa ser arrancado por intermédio da Tua palavra, nos tornando semelhante ao Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Graça e paz, igreja, amém? Essa noite é uma noite muito especial, que é a noite da ceia. Gente, não é proposital eu ministrar praticamente todas as ceias. Até estava conversando com uma pessoa hoje, e ela falou, achei que era um combinado. Mesmo quando eu troco, eu acabo vindo ministrar na ceia, eu tento ficar aí na ceia um pouco sentada, ouvindo. Então não é, talvez haverá dias que você virá aqui na ceia que não seja eu que ministre, viu? Amém? Pode ser você, fala aí com o amiguinho do lado. Fala aí com o irmão, pode ser você. Você crê nisso? Você crê nisso? Pode ser você. Uma certa vez eu ouvi um pastor falando algo nesse sentido. E parecia tão distante para mim. Tão distante para mim estar numa igreja, ministrando numa plataforma. Mas hoje estou aqui. Então, de fato, aquilo que parece tão distante para nós, para Deus muitas vezes já é uma realidade acontecendo. Então, acontece no natural aquilo que no espiritual já está acontecendo. É concretizado no natural aquilo que espiritualmente já está acontecendo. Por isso que muitas vezes quando vai acontecer algo, quando o Senhor Ele vai soprar o nosso nome, quando os céus Ele vai se abrir, quando a pomba vai descer, eu estou falando de Jesus, mas quando isso acontece, quando é proclamado através de algo, as lutas elas ficam muito maiores. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele sabe de muitas coisas que podem acontecer. Se o inimigo ele não tivesse o medo de um cristão posicionado, ele nunca tentaria
a nossa vida. O maior medo do adversário é de um cristão que tem sua identidade restaurada, sua identidade muito bem forjada, uma convicção de quem ele é, que ele foi chamado para fazer. Esse é o maior medo do adversário. É um cristão posicionado. Eu não estou falando de uma posição, porque posição, quando nós vamos olhar para a palavra, muitas vezes não vai falar sobre autoridade. Uma posição, quando nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes não vai dizer sobre uma pessoa estar posicionada. Saul, ele tinha uma posição, mas não estava posicionado. José, ele não tinha uma posição, mas estava posicionado. Jesus, ele não tinha uma posição, mas estava posicionado. Posição vai falar sobre o lugar geográfico. Posicionamento vai falar sobre internamente, o que está dentro. Existem muitas pessoas que elas não vão precisar de um lugar de destaque. Elas simplesmente nasceram para fazer o que elas estão fazendo. E o Senhor tem nos chamado para esses dias. O Senhor tem chamado uma igreja, tem elegido um povo, e eu acredito nisso. Existe um tipo de pessoa, a palavra fala, que Deus, ele vai usar. É um tipo de pessoa só. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar as características dessa pessoa. Essa noite é uma noite de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Na realidade, todos os dias a gente ceia somente uma vez por mês, mas o ideal é que nós ceássemos todos os dias, ou todo domingo, ou toda quinta, porque a ceia, ela não é por causa do pecado. A ceia é para que nós venhamos fazer em memória de Jesus. Em memória do quê? Da sua morte e ressurreição. Então, quando nós ceiamos, a gente às vezes precisa vir no culto de ceia para lembrar que Jesus, ele foi crucificado. Quando que eu sei que diariamente eu lembro que Jesus foi crucificado? Quando eu estou carregando a minha cruz diariamente. Quando eu sei que de fato eu não estou pegando o sacrifício de Jesus e anulando da minha vida. Porque às vezes haverá uma pessoa que não vai ter sede, mas eu creio que tem muitas com sede. Ou às vezes haverá muitas que não têm sede, mas se tiver uma com sede, o Senhor, ele vai fazer. Ele vai derramar. Ele vai mandar novo. Ele vai salvar. O Senhor, ele vai libertar, porque o Senhor, ele não se limita ao que nós queremos ou deixamos de querer. Vocês estão aqui comigo? Amém? Então hoje nós estamos aqui para lembrar que Jesus, ele morreu por nós. Ele se entregou. E a palavra, ela vai dizer, vamos lá na palavra, Filipenses 2 vai dizer assim, olha, alguma motivação em estar em Cristo Jesus? Existem algumas perguntas que o apóstolo, ele faz aqui. E são perguntas muito interessantes. Eu gostaria que você guardasse no teu coração e que você meditasse nessas perguntas. Meditasse nessas perguntas, porque ela será muito, mas muito eficaz para você. Vai trazer vida, salvação, vai trazer cura, vai trazer alinhamento. Um crente desalinhado é a pior, não posso falar a palavra que fica feio, mas é a pior. Qual que é a palavra que eu uso? Mas um crente desalinhado, ele é pior. Não tem outra palavra. Mas ele se torna. Deixa eu ver. Não me entendam. Por favor, estou aqui, a gente está aqui, ó. E hoje é dia de perdão, viu? Se ficar alguém ofendido comigo, venha me dar um cheiro. Eu dou um cheiro também, peço perdão. Amém? Mas um crente desalinhado é a pior maldição de uma igreja. Por quê? Porque o desalinhado é o que o diabo precisa para se manifestar no meio do povo. Isso vai deixar de acontecer, igreja? Não. Enquanto houver gente, enquanto houver eu, toda desajustada muitas vezes, haverá problema. A grande questão é que enquanto existir
crentes, pessoas que são referências, que a gente olha e eu queria tanto uma oração. Mas houver desalinhamento, é pior do que essa pessoa não tivesse encontrado com Cristo. Um crente desajustado era melhor que ele não tivesse encontrado o Senhor, não tivesse provado da água, da vida. Então nós precisamos hoje nos esvaziar de tudo. Isso na verdade, eu estou falando de hoje. Desde quando nós conhecemos Jesus, eu não sei quando que você conheceu a Cristo. Talvez não tenha sido no dia que você levantou a mão e declarou que queria servir a Jesus. Talvez você já desde berço já conheça Jesus, mas ainda não se esvaziou de si. Ainda está cheio das coisas que não é muitas vezes do mundo, é nossa, características nossas, da carne. Obras da carne. Do eu caído. Do eu adâmico, desobediente. Muitas vezes não tem a ver com a geografia, tem a ver com quem eu sou. E muitas vezes nós chegamos a Jesus, mas nós não nos esvaziamos. Por isso que a gente por algum tempo passamos por várias vezes por encontro com Deus. Eu não sei quantas pessoas aqui já passou. E era incrível, Jesus se manifestava. Como eu disse, o Senhor, Ele não deixa de falar. O Senhor se manifestava. Havia pessoas posicionadas ali. Mas nosso maior posicionamento precisa ser revelado na segunda-feira. O nosso maior posicionamento de filhos precisa ser revelado numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, enfim. Não é no momento do culto. No momento do culto quem se revela é Jesus. Eu não preciso me revelar. Eu só preciso entregar. Quem se revela é Deus. No momento do culto não precisa de revelação de ninguém. Que ninguém roube a glória do Pai. A glória é dele. Quem se revela é o Senhor. Quando Ele se revela, Ele vem derramando sobre nós autoridade, Ele vem derramando poder, Ele vem derramando cura, Ele vem derramando salvação, Ele vem derramando todas as características do céu em nós, quando nós estamos vazios. Nós vemos diversas pessoas na Bíblia, homens, e eu já vou ler. E eu sempre falo desses homens e eu vou continuar falando. E talvez você olhe para mim depois e fale, pastora, você prega a mesma coisa. Mas eu prego a mesma coisa e a igreja não muda. Então a gente vai continuar pregando. Não é? A igreja que eu falo, gente, é a igreja geral. Estou falando de mim também. Porque se um erra, eu também errei. Se um caiu, eu também caí. Se eu tenho, você também tem, Rosa. E a igreja deveria ser isso. É esse tipo de igreja que Jesus espera, uma igreja que é unida, uma igreja que o Senhor, Ele fala assim, olha, seja um com o teu irmão, assim como eu sou um com o Pai, para que o mundo creia que o Pai os enviou. Para que o mundo creia que o Pai os enviou, precisamos ser um. E quando a gente fala de unidade, a gente fala de singularidade, tudo em comum. Todo mundo pensando da mesma forma. E eu não estou falando de um engessamento, tá bom? Não estou falando sobre isso. Existia a igreja de Jesus 12 pessoas que pensavam totalmente diferente. No meio dos 12 havia um havia dois que pecaram. Um que decidiu voltar e o outro que decidiu morrer na hora errada, porque todos morreram pela causa. Judas também morreu pela causa. E quando nós falamos de nos esvaziar, queridos, o evangelho, eu já falei isso aqui, eu falo sempre, Deus, Ele não quer muito da gente, Ele quer tudo. É tudo ou nada. É tudo ou nada, é difícil esse evangelho, não é difícil? Tem hora que dá vontade de sair correndo. Vou experimentar outras coisas, está pesado demais. Mas entenda algo, aquilo que pesa para você é a sua obra, não é a obra de Deus. E aquilo que pesa para mim, porque se o fardo de Jesus, ele é
leve. Se o fardo de Jesus ele é suave, não significa que não haverá fardo. Haverá fardo sim, mas possível de suportar. Se por muito tempo eu carreguei um fardo que foi tão terrível que eu tive que parar, não era o fardo de Cristo que eu estava carregando, era o meu fardo, era a minha obra que eu estava fazendo, não a obra do Senhor. Se eu precisei parar, igreja, por fardo pesado, eu preciso olhar para a Bíblia. Nós precisamos ter unidade, servirmos um ao outro. Igreja vai falar sobre ser servo, lavar os pés. E eu não estou falando de uma lavagem de pés literal, tá? Por favor. Se assim o Senhor mandar, amém. Mas eu não preciso reproduzir coisas que Deus não está mandando só para que pessoas sejam tocadas. De nada vale uma performance. Não é assim? Imagina, nós viemos nesse culto, queridos, e não estamos vazios, e a gente está aqui com a performance bonita, levantamos as nossas mãos e clamamos e oramos. E eu saí de casa falando isso, mas Deus não está reconhecendo, não é em vão isso. Deus não está recebendo, não é em vão. É em vão. Quando eu venho para um lugar como esse, eu não estou falando de uma geografia, de um espaço, porque eu posso ser igreja na praça. Eu posso ser um com meu irmão no presídio, eu posso ser um com meu irmão nos hospitais, eu posso ser um com meu irmão nas clínicas, eu posso ser um com meu irmão no meu trabalho, eu posso ser um com meu irmão na minha casa, eu posso ser um com meu irmão aonde eu estiver, porque se em mim haver a necessidade e o desejo de ser um, de amar mais o próximo do que a mim mesmo, eu serei aonde eu estiver, aonde o Senhor me estabelecer, o meu desejo será servir. Alguns rapazes, alguns homens na Bíblia que me chamam a atenção, e eu sempre falo de Pedro. Pedro, ele estava pescando a noite inteira, e todo mundo aqui já conhece a história de Pedro. Pedro pescou a noite inteira, estava cansado, muito cansado, desanimado, e com um desejo de desistir, pelo menos naquele momento. Só que de repente vem o Senhor e fala assim: Pedro, por quê? Tirou a rede, joga a rede novamente. E Pedro, cansado, porque quando Deus ele manda uma palavra a nosso respeito, não significa que na hora, em passe de mágica, o meu corpo, ele vai muitas vezes responder aqui o Senhor está falando. Não, normalmente quando o Senhor ele nos manda fazer algo, o natural não dá uma resposta imediata àquilo que os céus ele está falando. Quando o Senhor ele fala assim, vai filho, normalmente o nosso corpo, o natural, a nossa geografia está totalmente inversa daquilo que Deus ele está falando. E Pedro ele volta e nesse momento Pedro tem a maior pesca da sua vida. Pedro se tornou rico. Uau! O camarada se tornou rico por obedecer a uma palavra. E tudo poderia mudar ali. A casa dele poderia ser uma casa super, mega, master, top. Poderia haver vários carros, enfim, ele poderia ter de tudo. Foi a melhor pesca da vida, e quem deu essa pesca para ele foi o mestre, foi Jesus. Foi uma pesca que não veio da terra, não foi do natural, foi o céu. A natureza respondeu a uma voz que vem de Deus. O cosmos ele responde ao que o Senhor falou. E existia ali naquele momento, naquele mesmo momento, existia duas opções. Quando o Senhor ele nos pede obediência para algo, Ele sempre vai deixar um espaço para desonra.
toda obediência exigida do Senhor, haverá um espaço para desonra. Como isso? Você é livre. Você é livre. Eu sou livre. Por que no Éden? Por que no Éden tinha uma árvore que não podia comer? Por que no Éden tinha algo que não podia acessar? A palavra diz que não podia nem tocar. Se ela não tivesse comido, mas tivesse tocado, houve desobediência. Porque no Éden tinha essa árvore, e essa árvore ela não era protegida. Porque Deus sempre vai nos dar um espaço para desonra. A liberdade ela vem quando eu tenho escolhas. E é assim conosco, amém? Ali diante da pesca de Pedro havia duas opções. Você vai pegar agora o que é rico, ou você vai pegar o que é rico? O que vale muito agora, ou o que vale muito eternamente? Gente, se isso acontecesse conosco, se isso acontecesse conosco, nós olharíamos para o profeta e falaria que ele estava endemoniado, que Deus nos deu a bênção e agora está mandando a gente pedir. Falaria que o profeta está querendo roubar. Ele se esvaziou, Pedro. Pedro se esvaziou, ele já não tinha mesmo. Ele já não tinha. Tudo era momentâneo. Já não havia nada em Pedro mais. O que ele tinha era Jesus. Aquele momento que ele tinha era uma palavra que falava, declarava e as coisas aconteciam. O que mais Pedro queria? Pedro, ele tinha a palavra que falava, e as ondas e o mar obedecia. Isso não tinha acontecido ainda, mas aconteceu a pesca. Os peixes pularam na rede. Não havia peixes lá, mas havia uma voz que tudo ordena: Jesus. E os peixes pularam na rede. E foi tão grande aquela pesca, tão grande. Pedro pensava estar vazio. Ele pensava que não tinha nada. Ele pensava, queridos, isso aconteceu com Eva, e eu vou trazer esse exemplo de Pedro. Muitas vezes nós queremos coisas que nós já temos, ainda não acessamos. Eva tinha tudo e desejou nada. E por desejar nada, ela perdeu tudo. Pedro não tinha nada. De repente, tudo começa a brotar diante dos teus olhos. O tudo natural, mas existia um tudo eterno, sobrenatural. Um tudo que dava ordem e as coisas aconteciam. E não é por nada não, mas esse tudo está aqui hoje. Jesus, ele está aqui. E assim como Jesus ele fez, ele ainda faz, ele continuará fazendo. Você crê nisso? Ele está aqui essa noite. Pedro se esvaziou de tudo. E eu já estou demorando, mas Pedro se esvaziou. Quando nós olhamos para outro camarada que me chama a atenção, é Mateus. Mateus, ele era um cara que ele era odiado pelo teu povo, porque ele decidiu servir o outro povo. Só que Mateus, ele tinha tudo. Esse tinha tudo. Mateus morava em casas grandes. Mateus tinha o respeito. Mateus tinha aquilo que nós desejamos. Mas ele decidiu seguir o mestre, se esvaziar e seguir o mestre. Conhecemos Paulo. Paulo tinha tudo. Pregava aos olhos deles o que de fato era verdade. Matava em nome da verdade que ele cria. Tinha dinheiro, tinha poder,
tinha autoridade, decidiu se esvaziar para caminhar com o mestre. E tantos outros, não vai dar para me falar. Mas o que eu quero trazer ao teu coração, às vezes o que é tudo para nós, aos olhos de Deus não é nada. Às vezes o nosso problema é grande demais, a ponto de nos fazer parar, ficar como descrentes, desacreditar, desobedecer, entrar no lugar de medo. Mas é pequeno demais para Deus. Eu não sei se todos aqui já andou de avião. Já andaram de avião? Quantas pessoas aqui já andam de avião? Gente, vocês vão andar de avião, gente? Tem um rapaz ali na porta. Ai, eu já fazendo propaganda. O Ed, ele vai te ajudar. Vai viajar. Vai viajar. Vai andar de avião. Tem medo de avião? Rompa seu medo. É um lugar. Eu também tenho medo. Vai sair com a sua família. Vai proporcionar coisas boas para sua casa. Vai dar uma volta. Deus tem tudo isso aqui para a gente conhecer. Todo mundo. O que a gente não pode se perder. Mas desfrutar da terra a gente deve desfrutar. Porque a terra é do Senhor. Foi Ele que criou. Tem muitos estados para conhecermos. Famílias para reencontrarmos. Vai, Cadima. Quando nós entramos no avião, é enorme, muito grande. E tudo que está geograficamente perto dele também é muito grande. Também é muito grande. Então nós olhamos os carros são grandes. Nós olhamos para as pessoas que estão lá fora, são grandes, são pessoas normais. Olhamos para os caminhões, para os ônibus. Só que de repente, esse avião ele decola. E tudo aquilo que era muito grande, ele se torna muito pequeno. Muito pequeno. Isso é apavorante. É olhar e ver a nossa insignificância e pequenez. E olhar e saber que a altura que o avião está nem se compara aonde os olhos do Senhor estão olhando para nós. Nós olhamos já de cima, já não conseguimos mais identificar carros, casas. Não conseguimos mais identificar muitas vezes montanhas. Não dá para ver. Não dá para enxergar muitas vezes. E muitas vezes está limpo. E assim é com Deus. Você sabe por que os nossos problemas, eles são grandes e nós não nos esvaziamos dele? Porque nós olhamos de perto. Pede para que Deus ele te dê a ótica dele, a ótica do céu. Comece a enxergar para você como o Senhor te enxerga. Aquilo que é pequeno em você, o Senhor ele quer te mostrar que é grande para ele. A matemática de Deus ela é inversa. O que é servo é maior, mais é menos. O pobre, para Deus, ele é rico. Vocês estão aqui, mas precisamos nos esvaziar de nosso orgulho religioso muitas vezes. Imagina só se Pedro tivesse, naquela hora, a soberba tivesse tomado conta do coração dele. O orgulho, não, agora eu vou viver tudo que eu não vivi, sai para lá. Paulo, Mateus, eles decidiram se esvaziar. E vocês estão aqui comigo? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus com mais força. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração com você. O ambiente não está pesado, mas eu sinto essa necessidade. Feche os teus olhos aí, onde você está. Pai, nós te glorificamos aqui, Jesus.
A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a tua palavra ela traz cura, a tua palavra nos alinha. Senhor, que agora todas as vozes sejam caladas, Pai. Que a única voz que nós viemos ouvir seja a tua voz agora, Jesus. Senhor, que eu venha diminuir aqui, o Senhor venha crescer, que a tua palavra seja profetizada aqui essa noite, seja proclamada, Senhor, aqui. Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Senhor, que haja alinhamento de céus e terra, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio das minhas posses. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a Ti. O Teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim, Nada é tão precioso. hoje eu tenho livre acesso a Ti. O Teu amor fez tudo novo. Filipenses 2 diz: alguma motivação por estar em Cristo é uma pergunta. Examine aí o teu coração. Examine aí o teu coração agora. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? 2. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considere uns aos outros mais importante que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. E aí eu queria chegar aqui. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Foi algo que devesse se apegar, fosse. Então, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nascendo como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou a um lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O próprio Cristo se esvaziou, e essa palavra ela fala muito ao meu coração, já faz alguns dias que essa palavra ela está dentro do meu coração. Jesus se esvaziou, foi necessário. Por quê? Porque Jesus carregava a glória, Ele já vivia com o Pai, Ele tinha a glória de tudo. Mas para cumprir um propósito vindo de Deus, do Deus Pai, Jesus precisou esvaziar-se de si, assumir uma forma humana, tomar um lugar de escravo. Jesus, a palavra vai dizer que Ele foi
obediente. Quando que nós precisamos ser obedientes, queridos? Quando que eu preciso ser obediente? Quando há uma ordem. Se houve uma ordem, precisa de obediência. Se não há ordem, não precisa. Hoje nós temos uma ordem, nos dada, hoje não, há muito tempo, que é a palavra de Deus, uma ordenança. E que essa palavra também nos leva para esse lugar de obediência, de se esvaziar, de olhar para Ele, de pegar e fazer desse dia aqui, da morte de Cristo, uma morte diária do eu. Um esvaziamento diário do eu. É muito lindo ouvir na ceia, maravilhoso. Lembrar do que Jesus fez, mas eu não dar continuidade do propósito na minha vida. Tomar a minha cruz todos os dias. Deixar, tirar de mim tudo que está dentro de mim, que não tem a ver com o diabo. Muitas vezes tem muitas pessoas boas, mas que estão cheias de si mesmo. O Senhor quer nos encher dele. O Senhor quer nos encher dele. Porque o que de fato vai fazer para o Senhor sentido é aquilo que Ele quer. Se eu decidir agora sair daqui do culto e entregar a marmita, isso é um exemplo bem chulo, porque eu acredito que Deus, Ele sempre vai querer. Sem que o Pai tenha me ordenado, eu estou fora da vontade de Deus, estou fazendo a minha obra e a minha vontade. O que vai ser considerado no céu é aquilo que sai da boca de Deus. O que vai ser considerado na eternidade é aquilo que sai da boca de Deus. O que de fato vai ser levado em conta no dia do juízo para aqueles que não estão preparados. Mas no dia do gozo, no dia da alegria, vai ser o que de fato nós fizemos debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, da obediência. E existem algumas coisas, e eu preciso ir muito rápido hoje, nós não temos tempo, mas existem algumas coisas que nos impedem. Algumas coisas não, existe uma coisa, que através dela nasce várias outras, dá raiz para muitas outras, que nos impede de nos esvaziarmos de nós e olharmos para nós mesmos e falarmos: nossa, como eu sou bonzinho, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas é mais. E isso se chama orgulho. Orgulho. Se Jesus ele tivesse se orgulhado, não, eu não vou, nem imagino, tá? Ele fazendo isso, mas tivesse acontecido. Se Pedro tivesse se orgulhado do momento que ele recebeu a maior fortuna da sua vida, não, eu não vou. Se o apóstolo Paulo, se João Batista, se o apóstolo Pedro, gente, presta atenção aqui, por favor, presta atenção aqui. Pede para o pessoal lá na salinha falar um pouquinho mais baixo. Presta atenção aqui, por favor. Não conversem. Essa é uma das coisas que nós percebemos porque a igreja não está vazia de si. Porque na hora que a palavra do Senhor está sendo proclamada, a gente está brincando. E com muito temor eu falo isso aqui. Por que eu não consigo executar na segunda o que está sendo pregado no domingo? Porque eu venho para cá achando que aqui é um parque de diversão. Aqui não é shopping, não é lugar de fazer amizade. Aqui é lugar de unidade. É lugar de ser servo, compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra. Se eu não tenho compromisso com a palavra de Deus, eu não vou ter compromisso com mais nada. E com muito temor, eu estou aqui, com muito temor falando isso para a igreja. Nós precisamos levar a sério o que Deus leva a sério. Queridos, aqui não é shopping. Aqui é uma igreja dos santos. E quando que eu sou santo? Quando todos os dias eu me limpo e me purifico diariamente, todos os dias.
a pureza, a santidade. Quem é Ele que é capaz, que pode subir ao monte santo do Senhor? Aqueles de mãos limpas e coração puro. Se não há pureza, você não pode subir ao monte. O Senhor, Ele está aqui. Tenha reverência à presença de Deus. Aqui, nesse momento da palavra, não é lugar de brincar, não é lugar de conversar. E com muito temor eu falo isso para a igreja. Nós estamos nos perdendo, igreja. Estamos nos perdendo porque o Senhor está falando e nós estamos brincando. Não brinque com o que Deus leva a sério. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Que todo espírito agora da distração caia por terra. Que nós não sejamos a igreja de Atos, de Coríntios. Uma igreja que ia na ceia, ia para comer, mas não era um. Quando que eu preciso discernir o corpo? Quando a palavra fala, examine a si mesmo, homem. Não é em pecado, igreja, não é isso. Não é sobre pecado, é sobre não entender isso. Não entender que eu sou um. Que eu sou um. Que eu sou um. E automaticamente eu sendo um com a Rosa, eu sou um com Jesus. E se o Pai, Ele está aqui, igreja, pelo amor de Deus, se o Pai está aqui, nós não precisamos da cultura do medo, pelo amor de Deus. Uma vez eu fui numa igreja que eu não podia ir no banheiro, mas nós saímos de um extremo para outro, igreja. Saímos de um extremo para outro. Saímos de um extremo que não podíamos ir no banheiro, agora para um lugar que eu vivo no banheiro. Oh, que se fecha essa bexiga aí. Na hora da palavra, toda hora. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso, mas Deus, Ele sabe. Não fica observando quem vai no banheiro também, quem levanta toda hora. Isso é algo que você e Deus precisam ver. Leve a sério, igreja. Nós precisamos voltar para o lugar de temor, zelo pela presença de Deus. Zelo pela presença de Deus. Me achego a Ti, Senhor, com temor, com zelo. Eu sei que eu não mereço estar nesse lugar, mas o Senhor me amou, por isso eu estou. Preste atenção. E eu já vou finalizar. Eu acredito que foi o suficiente, queridos. Se nós não voltarmos a olhar para o céu, igreja, que você saia daqui com essa palavra. De tudo que eu falei, se você não voltar a olhar para o céu, o que você está fazendo para o céu, e o que eu estou fazendo para o céu, não está sendo bom. Não é relevante. Não adianta eu construir para cima, se esse desejo é para que eu cresça. Eu construir para cima, se esse desejo é para que eu viva na meninice. Eu construir para cima, se o desejo é que eu venha aparecer. Nós precisamos construir para o Pai. Mas Jesus, Ele precisa estar no topo. Ele precisa aparecer. Jesus, Ele precisa resplandecer a glória dEle através de nós. Através de nós, igreja. E Ele está aqui essa noite. Há um Pai de amor aqui essa noite. Há um Pai de amor aqui essa noite, que manifestou o seu amor numa cruz e diariamente tem nos dito para carregarmos a nossa, deixarmos de lado o orgulho,
que traz por raiz a autossuficiência, que traz por raiz a comparação, que traz por raiz as minhas realizações, o orgulho que traz por raiz o medo da vulnerabilidade, a insegurança, a falta de gratidão e a influência do ambiente. Você sabia que a pessoa que ela tem medo, ela é orgulhosa? A pessoa que tem medo, o medo ele é uma raiz do orgulho. Muitas vezes não nos expomos por medo das pessoas, do medo do que as pessoas vão falar sobre nós. Mas que hoje, se isso faz parte da minha e da sua vida, o medo, eu acredito que todos nós temos um muro baixo, temos um lugar que o medo ele pega. Eu tenho esse lugar. É elevador. Morro de medo de elevador, de ficar presa, porque eu já fiquei 2 vezes. Mas o medo faz parte, é uma das raízes do orgulho. E Jesus, e Pedro, e Paulo, e João Batista, e todos os apóstolos, e aqueles que vieram depois, Felipe, e José, e Davi, e Abraão, eles tiveram medo, mas eles não pararam nesse lugar do medo. Eles não pararam no lugar do medo. O medo ele não pode paralisar aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Amém? Jesus se esvaziou. Se esvaziou. E tantos outros para cumprir um propósito. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Não é das coisas desse mundo, é de nós mesmos. De nós mesmos. Tomar a forma de servo. Tomar a forma de servo. Carregarmos a nossa cruz e cumprir um propósito. Todos nós vamos passar por um processo de dor, de medo. Todos nós. Como Pedro passou, como Jesus ele passou, como o apóstolo. Leia a Bíblia. Mas o que nos dá autoridade não é passar, é vencer. Quando passares pelo fogo, a certeza é, iremos passar. Mas o que vai te trazer autoridade para cumprir uma missão é vencer. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando o vento soprar forte, quando as inundações subir, o que vai nos trazer autoridade, igreja? Como vamos passar por esse processo, como vamos cumprir esse processo. Eu ia falar outra coisa, por isso que eu pensei, fugiu da minha cabeça. Jesus, ele está aqui essa noite. Ele está aqui, ele não está numa cruz. Ele não está numa cruz, a cruz está vazia. Ele venceu. E porque Jesus venceu, nós vencemos. Nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Além. Esse é eu e você. Há um Pai de amor aqui. Não fique assustado.
um Pai de amor aqui. Há um Pai que ama. Há um Pai cheiroso. Há um Pai bondoso. Há um Pai que sorri. Há um Pai na mesa. Há um Pai que está nos chamando para essa mesa hoje. Ele está nos dizendo: tem lugar à mesa, você pode sentar. Você pode sentar nesse lugar. Ninguém vai começar a ceiar sem antes você sentar. Quando eu vejo essa passagem, Samuel, eu vejo um Jesus sendo representado, falando: enquanto ele não chegar, ninguém vai ceiar, ninguém vai comer. E essa mesa, a mesa dos filhos, a mesa dos ungidos, ela está aqui essa noite. E sei, eu não sei qual que é os nossos dilemas. O que eu aprendi que me tirou do lugar de ceia. Mas esse lugar, ele não fala sobre pecado. A ceia do Senhor não é sobre pecado. Jesus, ele nunca jogaria na sua face, diante da igreja, que você pecou, porque todos nós pecamos. E por isso fomos destituídos da glória de Deus. Destituídos. Só que Jesus, ele veio e ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço que eu e você não conseguiríamos pagar. Já foi pago. E por causa disso, hoje nós nos assentamos à mesa juntamente com ele. A palavra fala que Judas, ele estava possuído por um demônio. Possuído por um demônio. E Jesus, ele pega o pão e dá na mão de Judas. Talvez nós aprendemos que nós não éramos dignos. E de fato, não somos mesmo. Eu não sou. Quando eu olho para mim, eu percebo e me pergunto: o que o Senhor vê em mim? Mas nunca foi falado por Jesus que não era para nos sentarmos à mesa e ceiarmos. Ele falou: todo aquele que ceia, que participa, que come do corpo, que bebe do sangue, esse tem parte comigo. É todo aquele. É todo aquele. Todo aquele. E esse é o dia de, assim como a Dani disse, de renovarmos a nossa aliança. Eu queria que você se colocasse de pé agora.